temos que passar a outros investimentos, que de facto fizemos esta semana, e estes investimentos acho que podemos começar aqui pelo Henrique. Na semana passada ele chateou-nos tanto com a Amazon, que pá, tivemos de deixar o gajo comprar aquilo só para não ouvir falar mais. Chamado, diz lá aos senhores porque é que comprámos a Amazon. É verdade, eu acho que devia isto aos ouvintes do mercado e aos meus apoiantes dentro das três dos três daqui do podcast. E de facto Apoiantes. as pessoas, apoiantes? os nossos, claro, obviamente. Se alguém apoiar o Henrique, por favor, que diga. Sim, deixa nos comentários ou mandem uma mensagem. Ou no Instagram. Obviamente há mais ouvintes a apoiar a minha metodologia de investimento, que claramente é mais apelativa. E de facto devia a esses ouvintes investir na Amazon. Como disse na semana passada, e se não viram, recomendo ver o episódio, até porque é sempre bom ver um episódio do Mercado Moralado. Mas na semana passada falei do potencial da empresa, até porque pronto, sabemos todo o potencial que tem o e-commerce. Falei que, ou seja, claro que houve um grande crescimento no ano passado da Amazon e do e-commerce em geral, mas esta ação está há uns meses com um valor mais ou menos estabilizado, na casa dos $3.300. E em grande parte deve-se à notícia de que Jeff Bezos vai deixar o posto de CEO, vai passar a ser a posição de Andy Jassy, que é atual o CEO da parte do Web Services, que, como também disse na semana passada, e vemos sempre aqui a dizer, e quem é os nossos ouvintes sabe que o quanto nós amamos Web Services e a Cloud e o apelativo que é esta área de negócio como uma cash cow, como diz o António. E este CEO, e eu, pronto, ok, eu vejo o porquê do mercado estar reticente a este Andy Jassy, claro que sim. Acho que a Amazon é um produto de ideias e de metodologia do Jeff Bezos, mas chegamos a um ponto em que ele tem claramente, está há muitos anos à frente da empresa, quer sair do posto que tem, e acho que Andy Jassy, apesar de ter muitos anos da Amazon, tem um bastante conhecimento da empresa, e não acho que vai ser problema esta transição, até porque o Jeff Bezos tem muita confiança em Andy Jassy. Este é o braço direito dele há muitos anos, mostra-lhe toda a metodologia de pensamento, ou seja, Andy Jassy e Jeff Bezos partilham muito o mesmo pensamento em termos de investimento e de crescimento da Amazon e o que esperam fazer, e até porque o Jeff Bezos não vai embora, como já falamos aqui nos casos de outras empresas, como é na Alibaba. O Jack Ma também saiu, mas tipo, não está completamente fora. O Jeff Bezos claramente vai continuar com um pezinho dentro e vai dar a sua opinião e nos pontos fulcrais a voz dele vai ser ouvida. Até porque ele continua no board, não é? Exato, ele vai para Continua no o... board E é acionista também, não é? Também tem interesse que as coisas corram bem, não é? Sim, sim. Eu não sei quanto é A que ele mulher tem dele por cento. também. A mulher dele também é acionista. Pois. Ex-mulher. Ex-mulher, exato. Deve ser a mulher mais rica do mundo, não tenho certeza, mas é quase facto neste momento. Não sei quanto é que ele tem. Se calhar, oh, Henrique, antes de avançar, se calhar deixamos só aqui um disclaimer a toda a gente que é investidor, que não se divorcie, não é? Porque se andar a trabalhar a vida toda e depois ter que dar 15 bilhões a alguém deve ser um bocado complicado. Claro, porque nós andamos aqui a chorar-nos entre corretores, a ver as comissões, e é que a comissão de divórcio é 50%, e não é bem bonito. E estávamos aqui, exato, isso. Mas pronto, não vamos chorar por aqui pelo Jeff Bezos, porque o Jeff Bezos pode pagar bilhões em impostos e não se queixa. Nós não estamos no mesmo patamar. Então, no seguimento do que estava a dizer, até porque o Jeff Bezos, eu estive a ver, e as ações tidas por insiders na Amazon são 14%, de 1,7 trilhões, ou seja, o Jeff Bezos ainda tem muito, ok, que outros insiders devem ter posição, mas isto claramente é a grande posição, é a grande fatia do Jeff Bezos, ou seja, a voz dele ainda vai ter muito peso e ele manda nisto.
E a ideologia dele está enraizada na empresa e vai persistir. Acho que não vai ser grande problema, mas entendo um bocadinho de instabilidade. E acho que esta instabilidade, que, como eu disse, mantém o preço aqui, e eu acho que está atrativo neste momento, porque os meses passam, a empresa continua a crescer incrivelmente rápido, e temos que ver que ela está sempre a ultrapassar os analistas. Eu queria falar aqui um segundo das análises e expectativas que há para o mercado do e-commerce, que tinha crescido antes de 2020 a uma taxa tipo 15%. No ano passado, por culpa do Covid, subiu 32%. Na Amazon foi muito mais significativo. Mesmo antes de 2020, o crescimento da Amazon é sempre mais significativo do que o e-commerce em geral. E, claro que agora este ano, 2021, espera-se uma pequena queda na evolução, no crescimento. O crescimento do e-commerce este ano espera-se que seja na casa dos 6%, porque há uma recuperação do retail, que acho que já não é tanto como nas estimativas, mas sim, há uma pequena desaceleração, mas que a partir de 2022 o crescimento vai estar nas casas de 12%, e isto é um crescimento muito, muito bom para uma empresa desse tamanho, e temos que ter noção que a Amazon está sempre acima do crescimento do mercado geral. E isso podemos ver no passado da empresa. Outra questão importante aqui é que semana que vem, ou seja, compramos aqui a ação, semana que vem já vamos ter resultados do primeiro trimestre, e acho que isso é fundamental, porque, como eu disse agora, a empresa todos os trimestres está a superar os jornalistas, e acho que vamos voltar a ver isso. E se for mesmo assim, vamos ter aqui uma ação que nos 100 metros, se calhar vai ultrapassar ali a val do meu menino António, e que Isso ou então vamos comprar a ação e pela primeira vez aquilo vem ao charco. Vamos ver. O efeito Henrique. Eu acho que vai ser a Alibaba. Vai aparecer a notícia que vai haver IPO, o Jack Ma vai desaparecer de cena e olha. Mas sim, de facto, acho que tipo, já na semana passada falei do potencial todo que está em volta da Amazon. Eu acho que às vezes é uma empresa tão grande, que às vezes nem conseguimos entender bem o potencial da empresa. Eu queria ver aqui uma notícia que vi, um comentário de um analista, mas que até quero trazer na próxima semana por verificar melhor por mim. Mas o que ele me estava a dizer é que a Amazon já é a terceira empresa a nível mundial, atrás do Facebook e da Google, que tem mais revenue de advertising. Ou seja, é outra fonte de revenue desta empresa. Temos o Audible, que está a crescer e a conseguir subscritores. Twitch, uma fonte de rendimento. É uma empresa que está sempre em volta de grandes e grandes aquisições. O Whole Foods é outra grande aquisição, assim como eu disse, da Twitch. Ou seja, é uma empresa que está sempre a crescer, está sempre a adquirir vários novos negócios, não chega, destrói e constrói. Ou seja, destrói os concorrentes, cria uma nova realidade, disrupta o que é o sistema normal e faz um crescimento gigante. E este crescimento vai também trazer crescimento para o e-commerce deles, para a principal área de negócio deles. O Web Services vai continuar a crescer e vai continuar a ser uma cascão incrível. E acho que aqui é outro fator que eu estou bullish na ação, que é o seguinte: a Amazon no ano passado não estava à espera de um crescimento tão grande no e-commerce. Não estava à espera de um crescimento tão rápido e tão grande num só ano. E isto afetou-lhes as margens. No entanto, aquele crescimento do ano passado veio para ficar. Não vai haver uma desaceleração. Vai continuar a haver crescimento este ano, mais baixo, mas vai continuar a haver crescimento. Ou seja, o crescimento do ano passado veio para ficar. A Amazon está a consolidar as margens. Ou seja, isto é um negócio de volume e pequenas margens, mas temos que ver que a Amazon agora faz transporte, que grande parte do transporte nos Estados Unidos também começa a ser próprio. Está a começar a concorrer com o UPS e com a FedEx, os principais fornecedores deles de entregas, e estão a continuar a crescer em termos de outras formas de poupar em custos, até como novos e muitos mais facilities de storage para pequenas entregas e entregas em 24 horas. Acho que o potencial desta empresa é gigante. Falamos na semana passada, falei também de uma notícia que é o facto da Amazon vai ter a NFL no Amazon Prime, e o que isto pode implicar para o streaming. Ou seja, podemos ver aqui um shift da televisão por cabo normal para uma
para estas subscrições de streaming, ou subscrever a Amazon Prime e muitos outros canais. E isto vai trazer crescimento para as compras do e-commerce. E estou mesmo muito bullish nesta ação. Acho que a consolidação horizontal que nós verificamos desde tipo agosto do ano passado, se não me engano, não faz sentido. Acho que o potencial desta empresa não desapareceu, acho que continua lá. Jeff Bezos não vai ser a saída dele não vai ser o fim da empresa, não vai ser o fim do potencial deste crescimento gigante que tem esta empresa. Ela vai continuar a surpreender o mercado e crescer mais rápido que os jornalistas esperam, e exatamente isso que eu espero esta semana. E próxima semana veremos se com os resultados se estou certo ou não. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a Amazon. Bem, Henrique, a minha primeira questão é: para a tua namorada está aí à tua beira enquanto estás a falar da Amazon dessa maneira? É que eu tenho medo que ela fique com um bocado de ciúmes. Mano, agora está ali a entrar no duche, então não. Não está aqui ao meu lado. Então, ok, safaste. Opa, fico muito satisfeito por te ouvir falar de uma empresa assim tão a fundo, com tanta paixão, com tanta garra. Opa, Ricardo, acho que criámos aqui um monstro. Sim, senhor, tocaste nos pontos certos, tocaste nos pontos todos. E, como é óbvio, não te podíamos cortar as pernas quando ouvimos falar assim de uma empresa. E, pá, sim, senhora, que corra bem. Eu concordo que a Amazon é uma excelente empresa. Concordo com o que disseste do Jeff Bezos. Ia dizer Jack Ma. Concordo com o que disseste do Jeff Bezos. Ele não vai desaparecer, só vai estar num papel um bocadinho mais de God, não é? De Deus lá, em vez de estar ali no dia a dia. Fora isso, pá, acho que é como disseste, o Covid foi uma grande oportunidade, converteu muitos clientes, é muito provável que esses clientes não se vão embora. Melhor do que isso é que esses clientes foram adquiridos a um preço muito mais baixo do que seriam normalmente, e no longo prazo as margens vão se expandir para refletir isso, muito provavelmente. Por isso, sim senhor, boa escolha, vamos acompanhar daqui para o futuro o desenvolvimento da Amazon. Sim, da minha parte também não tenho muito a acrescentar. Já falamos também ao Web da Amazon na semana passada. Eu acho que é uma excelente empresa, acho que vai continuar a crescer. E foi aquilo que dissemos, ou seja, a nossa única reticência em adicionar ao portfólio era só uma questão de gestão de carteira e não propriamente do potencial da empresa, porque eu acho que sem dúvida podemos estar enganados, obviamente, mas eu pelo menos durmo descansado em ter investimento. Isso é que se acordar daqui a 5 anos, acho que muito provavelmente estaremos a ganhar dinheiro com este investimento. Por isso acho que é uma boa escolha e também estou com o António. Fico muito contente de ver esta paixão do Henrique a falar da Amazon. De facto, enche-nos de orgulho, sem dúvida. Obrigado. Mas, de facto, acho que o mercado se calhar está um bocado reticente, de facto, a esta notícia. E como tu disseste, António, houve uma aquisição grande de clientes no ano passado, uma taxa baixa. O crescimento foi muito grande e claro que tiveram que contratar não sei quantos milhares de pessoas no ano passado. E esse crescimento não foi um crescimento orgânico, foi um crescimento muito exponencial. E eu acho que estas acelerações este ano o que vai levar vai ser uma consolidação da margem, ou seja, vamos ver uma melhoria da margem da empresa. E isto vai continuar a verificar para o futuro, mas no facto agora que tens um volume de clientes muito maior e acho que tipo, não faz sentido com o passado recente desta empresa de explodir as estimativas dos analistas pelo dobro, estarmos a dizer que a empresa vai ter o mesmo crescimento que tem outras empresas de e-commerce, se isso não se vai verificar. Acho que esta empresa, o potencial é incrível e é muito melhor que qualquer outra empresa de e-commerce a nível global e com estes fundamentos. Não estou a falar que há empresas que, claro, que o potencial de crescimento no curto prazo é melhor, mas a Amazon é um player muito, muito bom. Sim, senhor, mas este não foi o único investimento que fizemos esta semana, não é verdade, Ricardo? E hoje queres-nos falar do novo investimento que fizemos noutra empresa, a Salesforce. E Ricardo, o que eu te queria perguntar é se achas que a ação é tão boa como o software deles. É assim, eu acredito, acho que é uma. Eu investi nesta empresa, decidi investir, trouxe esta empresa para investir, para adicionar aqui à carteira, por vários motivos. Se calhar eu começava por falar um bocadinho do negócio.
para quem está menos familiarizado com o conceito da Salesforce. Eles basicamente têm um conjunto de plataformas chamadas CRM, em que basicamente são plataformas de gestão de vendas, essencialmente. Isto é um bocadinho diferente de, por exemplo, há outro tipo de sistemas, como por exemplo a SAP, que são sistemas ERP, ou seja, são sistemas onde, por exemplo, tu geres a parte contabilística, onde fazes lançamentos contabilísticos, onde geres a parte produtiva da empresa, por exemplo, entrada de stocks, saída de stocks, etc. No caso daqui das plataformas da Salesforce, eles atuam nesta questão da parte de gestão de vendas e contacto com o cliente. E, no fundo, eles têm aqui um conjunto de plataformas em que eles, basicamente, estas plataformas funcionam numa gestão, numa ótica de cloud, ou seja, eles são plataformas em cloud, o que traz, desde logo, aqui vantagens do ponto de vista de custo para as empresas. Porque, por exemplo, se tu tiveres servidores físicos que façam toda esta gestão, deste tipo de softwares de gestão de vendas, isto tem custos acrescidos para as empresas, quer ao nível da IT, quer ao nível de gestão dos próprios servidores, etc. E quando tens uma solução baseada na cloud, o que acontece é que muitos destes custos reduzem-se. Isso é uma primeira vantagem competitiva que eles têm, que eu acho que é bastante importante. Depois, aqui, como é que funciona este negócio do ponto de vista de reconhecimento de receita? Isto funciona por subscrições, ou seja, subscrições normalmente anuais, e basicamente eles trabalham muito para o segmento empresarial. Tu tens, por exemplo, tens uma empresa, pretendes ter uma das plataformas ou um dos vários softwares deles. Tu podes contratar esse software para a tua empresa e normalmente pagas uma subscrição anual. Isto, do ponto de vista de geração de caixa, acaba por ser positivo, porque no fundo tu estás a receber à cabeça por um serviço que depois vais prestando ao longo do ano. Portanto, isto, do ponto de vista de geração de caixa, é excelente. Depois, só para terem noção, uma das métricas que depois também acaba por ser importante para prever o comportamento futuro das vendas é tu olhares no momento atual, por exemplo, para aquilo que são já os contratos que estão firmados, porque, por exemplo, se tu tiveres contratos de 3 anos, ou de 1 ano, ou de 2, tu já sabes quanto é que vais gerar em vendas, mais ou menos. Isto também acaba por dar aqui uma estabilidade ao negócio, porque no fundo antecipadamente sabes qual é que será a geração de receita que terás. E, por exemplo, nós quando olhamos para o balanço da empresa, posso começar aqui por falar do balanço, vemos que ela tem um total de responsabilidades, um total de passivo de cerca de 24,8 mil milhões de dólares, mas um pouco mais de metade deste valor, cerca de 12,6 mil milhões de dólares, é receita diferida, ou seja, no fundo são estas subscrições que eles já têm asseguradas. E o que é que vai acontecer? Tu não podes reconhecer toda a receita à cabeça, não é? Porque vais prestar um serviço ao longo de um ano, não é? E então vais reconhecendo a receita associada a esse serviço ao longo do ano. E, portanto, no fundo, o que tu tens no passivo, não é? Metade deste passivo, no fundo, não é uma responsabilidade que exija aqui uma saída de cash flow. Portanto, quando nós olhamos para o balanço da Salesforce, há que ter em conta, ok, eu tenho 24,8 mil milhões de dólares em passivo, mas mais de metade é isto. Ou seja, que vai exigir, obviamente, tu se calhar tenhas custos da operação, custo de servir os clientes, mas não é automaticamente ali um passivo, não é? Como, por exemplo, quando tens dívida bancária, o tipo de dívida. Depois, a nível do balanço, eles têm uma boa autonomia financeira, portanto, eles têm uma autonomia financeira aqui de mais de 60%. Depois, também falando aqui da liquidez corrente, o total do ativo corrente deles é superior ao total do passivo corrente, sendo que aqui tens também esta questão da receita diferida, conta muito para o passivo corrente. Vamos ver como é que vai ficar este balanço depois da aquisição do Slack. Isto também foi a Salesforce, ao longo dos anos, tem tido uma política bastante agressiva ao nível de aquisições. Eles também têm baseado o seu crescimento nesta política agressiva. Eles têm, aliás, adquirido ao longo dos últimos anos várias plataformas também que atuam nesta área dos softwares CRM, como, por exemplo, a Velocity,
também adquiriram mais recentemente um software, que é Tableau, em que basicamente é um sistema de análise de dados a nível de vendas. Portanto, eles têm tido também aqui uma política agressiva a nível de aquisições. Mas o Slack, penso que a compra foi na casa ali dos 27, 28 mil milhões de dólares, e portanto isto ainda não está refletido no balanço, porque prevê-se que a compra possa ser finalizada agora durante o segundo trimestre de 2021, a expectativa. Vamos ver se acontece. E depois vamos ver também qual é que é o impacto nisso ao nível do balanço. Também pode ser aqui um ponto relevante. Depois aqui a Salesforce. Portanto, eles têm estas plataformas, CRM que já falei, sendo que eles depois têm aqui vários segmentos dentro disto, ou seja, tem a parte de vendas, que dá apoio aos clientes na parte de vendas, depois também dá apoio na parte de serviço pós-venda, que também é importante em alguns negócios, na questão do marketing, eles também têm plataformas de cloud ao nível do marketing, e depois eles também têm desenvolvido um conjunto de softwares em que, no fundo, rapidamente tu tens ali um conjunto de dados e esses dados alimentam estes softwares e depois estes softwares, no fundo, dão-te previsões de qual é que será, eventualmente, o teu comportamento das vendas, do teu negócio, dá-te também indicação de possíveis ações que deves fazer para, por exemplo, estimular as vendas, se naquele segmento, naquele tipo de clientes, se calhar tens tido mais sucesso, então se calhar investir mais nessa parte, ou seja, isto eu acho que de facto este negócio é muito interessante, porque eu acho que cada vez mais as empresas, neste mundo global que nós vivemos, vão ter mais necessidade de ter este tipo de softwares. E os mercados, nos mais variados setores, são cada vez mais competitivos. Portanto, eu acho que cada vez mais tu vais ter esta necessidade e as empresas vão ter mais esta necessidade de procurar este tipo de soluções que a Salesforce oferece. Para além disso, quando comparas aquilo que tem sido o crescimento da Salesforce face aos seus competidores, a Salesforce tem ganho cota de mercado ao longo dos últimos 5 anos. E tem claramente batido concorrência como a Microsoft, como a Adobe, etc. Ou seja, eles de facto têm batido aos pontos esta concorrência, o que também acho que é um excelente indicador. Depois eles também, em termos de crescimento de vendas, eles têm tido também um crescimento bastante significativo. Eles nos últimos 5 anos estão a crescer de taxas na ordem dos 25%, média ao ano, o que é muito bom. E depois, acompanhado com este crescimento, o que é que tem acontecido também? Ou seja, eles têm angariado novos clientes e de facto é bom não esquecer que neste tipo de mercado, como por exemplo acontece com a Dropbox, presumo o António conhece melhor a Dropbox do que eu, e o Henrique também, mas neste tipo de negócios de subscrição, tu tens sempre um esforço inicial de angariação de novos clientes. E isso exige que tenhas custos adicionais nessa angariação. E, portanto, para que realmente o teu negócio possa ser rentável, tu precisas depois teres uma taxa de perda de clientes muito baixa, porque no fundo estás a fazer esse investimento, mas depois, imagina, se tens uma taxa de perda ou uma taxa de retenção de clientes baixa, o que é que acontece? Esse custo que tiveste foi em vão. E aqui o que acontece no caso da Salesforce é que, de facto, essa taxa de perda de clientes tem-se reduzido. E, aliás, se nós olharmos para os últimos anos, nos últimos 5 anos em particular, nós vemos que essa taxa de perda tem reduzido a uma taxa média de 7% ao ano, o que é muito, muito bom. E esta taxa de perda é significativamente mais baixa do que outros competidores, o que também é um excelente indicador. Portanto, genericamente, em termos do negócio, acho que são os pontos mais importantes e que me levaram a estar tentado a investir na empresa. Para além disso, do ponto de vista fundamental, nós vivemos particularmente neste mercado atualmente a fundamentais elevados. E aqui no caso da Salesforce, o que nós vemos é que, ao contrário do que acontece com muitas empresas deste tipo de setor, eles, por exemplo, têm um PE non-GAAP, um Price Earnings non-GAAP atual de cerca de 47 vezes, que é um bocadinho alto, é verdade,
se bem que eles estimam no mínimo crescer em termos de vendas a 17% ao ano, até 2025, final do ano 2025. Eu acho que é uma perspectiva relativamente conservadora, tendo em conta o crescimento que eles têm tido nos últimos anos, na casa dos 25%. Portanto, acho que, apesar de tudo, é relativamente conservador da parte da empresa. Depois, eles também têm tido aqui crescimentos bastante interessantes ao nível do cash flow. E, por exemplo, eles têm um price to cash flow, que é cash flow operacional, na casa das 45 vezes. E se tu incorporares aqui parte do crescimento que eles podem ter nos próximos anos, isto de facto pode rapidamente chegar a métricas bem mais razoáveis. Para além disso, se nós olharmos para algumas métricas, por exemplo, esta questão do price sobre o free cash flow no caso, nós vemos que, por exemplo, face àquilo que é a média histórica desta ação em particular, eles estão relativamente alinhados. E, por exemplo, se tu olhares para o Enterprise Value sobre o EBITDA, tu vês que, inclusivamente, eles neste momento até estão bastante abaixo do que tem sido a sua média histórica. A média histórica do Enterprise Value sobre o EBITDA tem sido aqui na casa dos 85 vezes e, neste momento, eles estão ali com um valor de 60 e pouco. Pode ser um bocadinho alto, mas de qualquer maneira é um indicador que, face ao que eles já tiveram no passado, eles estão abaixo. E se nós olharmos para outras empresas deste tipo de setores, claramente quase todas elas, ou muitas delas pelo menos, estão com estas métricas em máximos dos últimos 5 anos, no mínimo. Por isso, genericamente, esta foi a minha tese de investimento, pelos vistos também consegui convencer-vos. Por isso, acho que é uma ação que eu acredito. Não sei se no curto prazo vai ter assim uma subida estrondosa, e se me vai ajudar a ganhar a corrida de 100 metros com vocês, não estou assim totalmente confiante que isso aconteça, mas acho que a médio e longo prazo acho que é uma aposta segura. A empresa continua a ter esta política de aquisições. Eu acho que a aquisição do Slack no fundo vai-lhes permitir ter aqui uma integração mais vertical e que vai ajudar bastante no negócio deles. Por isso eu acho que esta empresa, a meu ver, tem um futuro bastante interessante à frente. E acho que é um bom investimento, na minha opinião. Não sei o que é que vocês acham. Sim, acho que a Slack é uma excelente aquisição para a Salesforce. Devo dizer que o meu conhecimento sobre esta área é ainda um bocado rudimentar. Pronto, falta-me algum conhecimento para te dizer e para poder entender melhor este potencial. Acho que a tua análise e toda a tua interpretação do negócio e a tua análise de investimento ajuda a explicar bastante e tudo, e ajuda a ter um conhecimento melhor disso. Falaste de uma parte muito interessante que é o custo de aquisição e a taxa de retenção de clientes, e é bom ver que esses números são bons para a empresa. Isso não é preciso entender bem o produto da empresa para saber que isso é o fundamental por trás do que é o negócio da empresa. Ou seja, eu quero te vender um produto, é de subscrições, eu tenho que te manter aqui bastante tempo, e acho que isso é bastante interessante, e acho interessante que a Salesforce consiga manter uma boa retenção de clientes. Pronto, e de facto acho que tem potencial e parece ter potencial. Gostava de entender melhor e vou procurar entender melhor, mas sim, acho que parece-me ser um bom investimento, e parabéns, Ricardo, pela análise. Fantástico. Bem, Ricardo, o que estavas a falar, achei super interessante a tua análise, ponto a ponto, e estava a pensar na minha cabeça, isto é bastante parecido com a Dropbox. Depois fizeste mesmo essa referência e de facto é bastante parecido, em termos quer da receita diferida, quer da capacidade de geração de caixa, extremamente interessante, mesmo também pela baixa concentração de clientes, que acredito também exista na Salesforce, tal como na Dropbox, são tudo pontos extremamente fortes. E até me fez pensar, porque é que não investimos também na Dropbox? Se calhar para a semana vamos pensar nisso. O negócio parece-me super interessante. Gostei. O meu único ponto que também falei contigo, Ricardo, foi o facto de gostava que a compra do Slack tivesse sido feita com mais recurso à emissão de ações, a oferta de capital, em vez de dinheiro, em cash, porque acho que isso vai poder ter um peso no balanço, mas continuar a fazer crescer o cash flow, como tem vindo a fazer crescer. Acredito que isso possa ser rapidamente revertido a nível financeiro nos próximos anos.
Basicamente era essa a minha opinião. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Podemos dar por terminado o programa hoje. Mandar um abraço lá para casa, quem nos está a ouvir e quem nos está a ver. Este foi o nosso 22º episódio. Fiquem aí para o próximo. Para a semana voltamos com o 23º, com novos investimentos e até nos encontrarmos de novo. Que o mercado esteja convosco. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.